Apesar de já ter feito vários vídeos aqui nesse canal e estar ensinando centenas de pessoas sobre automações e inteligência artificial, eu percebi que eu nunca fiz um vídeo falando sobre o que é, na verdade, um agente de inteligência artificial, tá? Ou um assistente. Então, eu nunca fiz um vídeo falando sobre isso. Eu nunca expliquei o que dá para fazer, o que é, o que não é. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente, de uma vez por todas, clarear esses termos aqui e mostrar o que é possível fazer com um agente ou um assistente de inteligência artificial. Beleza? Então, ó, olha aqui a minha tela. Deixa eu cortar um pouquinho o spoiler. Esse conteúdo aqui que eu estou produzindo vai ser um conteúdo bem extenso, onde eu vou mostrar como que você consegue utilizar automações inteligentes, que eu estou forjando esse termo aqui, para você conseguir aplicar dentro da sua empresa e obter mais lucro, tá bom? Resolvendo custos operacionais e aumentando o seu faturamento. Isso aqui é a ideia para os próximos conteúdos, para os próximos meses. Eu vou falar muito sobre isso, tá bom? Então você vai acompanhar bastante conteúdo sobre isso. Se você é empresário ou empresária, aproveita, segue aqui, dá um like no canal, porque eu vou mostrar como que você pode utilizar essas automações e inteligência artificial dentro da sua empresa para ampliar o seu lucro, beleza? Essa é a ideia. Estamos alinhados? Porém, aqui vai ter uma partinha da minha apresentação que eu quero mostrar o que é uma IA, né? Então, o que a gente está falando quando a gente fala de IA, de um agente ou de um assistente, beleza? Então, vamos falar sobre inteligência artificial um pouquinho, rapidinho. Quando a gente usa esse termo aqui, nós estamos sendo completamente genéricos, tá bom? E imprecisos, mas não importa, não importa. Continue sendo impreciso e genérico, você não precisa ser ultra técnico, tá? Quando a gente fala inteligência artificial aqui na prática, nós estamos falando de um nicho dentro do ramo inteligência artificial, onde a gente lida com IA generativas, tá bom? E dentro desse nicho de IA generativas, nós estamos falando de LLMs, principalmente. Então, modelos de linguagem, que nada mais é do que um chat GPT da vida, onde a gente consegue mandar uma informação, ele processa essa informação e nos devolve uma informação processada, nos devolve um output. Maravilha? É isso que a gente fala, que a gente está chamando de IA aqui, agora nesse vídeo e nesse canal. Maravilha? Mas vamos tentar entender o que é um assistente, tá? O que é um assistente ou agente. Vamos primeiro resolver essa questão da nomenclatura. Agente e assistente é exatamente a mesma coisa, beleza? Então não se confunda, é a mesma coisa. Por que existem dois nomes? Porque dentro do universo open source, no universo da comunidade de IA, as pessoas se referem como agentes, beleza? Dentro da empresa OpenAI, a gente chama um agente de assistant, na verdade, para ser mais exato, né? Um assistant. Então, o que acontece? A OpenAI criou uma estrutura de agente dentro da empresa e ela deu o nome de assistant, porque ela quer garantir a marca dela. Maravilha? Então, quando a gente fala assistant ou agent, em inglês, nós estamos nos referenciando à mesma coisa. Que nada mais é do que a junção de várias caixinhas, tá? Que são poderes, que a gente consegue fazer esses poderes interagirem e eles nos geram um output diferenciado, tá bom? Super genérico, super abstrato aqui, mas eu vou passar por cada uma dessas caixinhas para você entender de uma vez por todas, tá? Primeira coisa que eu quero fazer aqui é mudar, e a gente vai agora padronizar. A gente vai chamar de assistant, tá? Pelo menos nesse vídeo. Talvez nos próximos eu chame de agente mesmo, porque é o termo mais comum, né? E para o YouTube recomendar meus vídeos, eu preciso falar só a linguagem. Então, o que é isso aqui, cara? O que é esse troço, né? Vamos entrar aqui em cada uma dessas caixinhas, tá? A primeira caixinha que um assistant deve ter é um LLM, beleza? O popularmente conhecido como Large Language Model ou modelo de linguagem. Isso aqui nada mais é do que o próprio modelo de IA que nós vamos utilizar para a geração das nossas respostas. Essa aqui é a ideia aqui, tá bom? E aqui a gente possui vários modelos no mercado. E aí, se você for um pouquinho mais nerdzão, você já pesquisou aí no YouTube comparações entre modelos. Você já viu qual que é o melhor, GPT-4o Mini, ou Llama 3, ou Mistral, ou Gemini, sabe? Essas comparações gigantescas que existem aí. Então, aqui a gente tem uma guerra bizarra entre modelos open sources e big techs, disputando a criação de melhores modelos, né? Modelos mais baratos, modelos mais poderosos.
que são capazes de nos dar respostas melhores. Então, essa aqui é uma disputa gigante e nós precisamos nos posicionar aqui e escolher qual modelo a gente quer utilizar nos nossos projetos, tá bom? Nesse caso aqui em específico, eu vou mostrar o GPT-4o Mini, beleza? Porque eu vou usar a estrutura do Assistants da OpenAI para te mostrar como é que isso aqui funciona. Vamos lá, então, na OpenAI agora, que eu vou mostrar a construção de um Assistant, tá? Então é o seguinte, vamos entrar aqui dentro da estrutura da OpenAI. Então, se você não tem, cria uma conta. Você não precisa pagar nada para utilizar essa parte aqui, tá bom? Você, quando for utilizar isso aqui em outros projetos, fazer automações, você vai gastar tokens, que é outra coisa. Fiz um outro vídeo aqui mostrando como calcular o custo de tokens, beleza? Assiste lá. Mas o que a gente vai fazer aqui, ó, é de graça e a gente vai entrar nessa parte de assistants, tá? Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, vai estar bem diferente aqui, porque a OpenAI semanalmente muda essa interface. Mas entra aqui na parte de Assistant e vem criar um novo Assistant. A gente vai, então, Create Assistant. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é colocar o nome, tá bom? Eu vou colocar aqui como Assistant AI Builder, beleza? É o Assistant da minha comunidade, maravilha? Fizemos isso, pronto. Temos aqui, e agora aqui embaixo a gente tem a primeira caixinha, Model, tá? Então, qual o modelo que você quer acoplar nessa estrutura do Assistant? A gente vai colocar o GPT-4o Mini, como eu disse lá na nossa apresentação, fechou? Fizemos isso, a gente não vai interagir aqui ainda. Vamos voltar para cá. Vamos agora partir para a segunda caixinha, tá? Então, a segunda caixinha são as instruções, beleza? Que nada mais é do que a forma como esse assistant deve agir. Então, é aqui que a gente dá personalidade para ele, beleza? Então, a gente vai ter que acoplar essa caixinha para que ele tenha uma personalidade, para que ele haja da forma que a gente quer que ele haja, né? Então, aqui, a gente vai voltar aqui no nosso playground e aqui a gente tem as instructions, maravilha? Então, é aqui que a gente vai poder definir esse tipo de comportamento. Então, eu vou colocar aqui, ó, você é um assistente especialista em tirar dúvidas sobre a comunidade AI Builders. Simples assim, nada demais, tá? É claro que nos projetos reais você vai ter que descrever isso aqui muito melhor, né? Então, você pode inclusive abrir isso aqui, ó, escrever o texto aqui. Isso aqui é o que a gente chama de prompt, né? Quando a gente está trabalhando com o ChatGPT, por exemplo, a gente vai passando no prompt, não passa? Aqui a gente vai passar sempre as instructions, as instruções, que são a forma como ele deve agir. Maravilha? Tranquilo. Agora vamos explicar uma outra caixinha que eu estou chamando aqui de modais, beleza? Isso aqui de modais nada mais é do que as formas como o nosso assistant vai poder receber dados. Ele vai poder as formas como a gente passa o input para ele. Basicamente é o seguinte, é isso, né? Então, aqui no nosso Assistant, por exemplo, a gente pode passar texto, a gente pode passar uma imagem, a gente pode passar um áudio, que tem que fazer algum trabalhinho aqui, mas a gente consegue passar um áudio, a gente consegue fazer um vídeo, um documento. Então, isso aqui, na verdade, os agentes, eles estão cada vez mais ficando mais poderosos para entender todos esses modais de uma forma mais simples e única, tá bom? Então, isso aqui está em construção. Quando a gente começou, a gente só tinha texto, e cada vez mais nós estamos dando essas possibilidades de entender outro tipo de dados, né? Então, aqui, se eu for testar direto aqui no Playground, o que eu consigo entender? Eu consigo entender documento, eu consigo entender imagem e texto, beleza? Então, vou colocar, meu nome é Felipe. Vou colocar aqui e vou dar um run, tá bom? Olá, meu nome é Felipe. Olá, Felipe, como posso te ajudar hoje? Maravilha, fechou? Então, aqui nesse exemplo, a gente consegue fazer dessa forma. Agora, se você for entrar, por exemplo, na comunidade AI Builders, lá a gente ensina como que você coloca áudio dentro do seu assistant, porque a gente vai plugar direto no WhatsApp. Então, é muito legal, porque a gente consegue tanto entender áudio do seu usuário, mas você também consegue devolver áudio para ele. A gente não precisa devolver só em textos, né? Então, a gente tem aula lá, é muito legal, e se você estiver interessado em aprender como funciona, deixei o link aqui embaixo, tá bom? Para você conhecer mais. E o vídeo, a gente não tem aula lá, mas a lógica é a mesma, né? Basicamente, você pega, extrai a imagem ou o áudio do vídeo e transforma isso
para que o seu assistente seja capaz de entender, beleza? Então, esses aqui são os modais, estava explicado, a gente já conseguiu discutir um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu entrar na parte de baixo aqui agora, antes de ir para lá, mas essa parte aqui é bem importante, tá? Sempre quando nós estamos trabalhando com Assistant, é muito importante que a gente tenha uma memória. Na verdade, eu vou até trocar isso aqui, eu vou colocar o seguinte aqui, ó, histórico, tá? Não é correto falar memória aqui. Vou chamar histórico, que nada mais é do que o histórico de mensagens trocadas com o nosso Assistant. Maravilha? O que isso aqui significa? Tá vendo aqui no lado? Eu mandei um olá, meu nome é Felipe, e ele me respondeu: Oi Felipe, como eu posso te ajudar hoje? Se eu vim aqui e perguntar qual é o meu nome, o que vai acontecer? O seu nome é Felipe. Ele sabe que meu nome é Felipe, beleza? Agora, como é que ele sabe que meu nome é Felipe? Como é que isso aqui funciona de verdade por baixo dos panos, tá? É o seguinte, quando a gente faz uma interação com o LLM, ele não consegue salvar os nossos dados dentro do LLM. Ele não funciona dessa forma. Um LLM já está treinado. Ele possui começo, meio e fim. Ele se finaliza em si. É uma quantidade de dados que ele é finita, entendeu? Então, quando a gente está conversando com ele, toda vez que a gente passa dados para ele vai pegar esses dados, vai fazer a operação, vai nos devolver, mas ele joga fora. Ele joga fora aqueles dados que eu inputei. Aqueles dados não fazem mais parte dele, entendeu? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente precisa criar uma estrutura de histórico, maravilha, onde toda vez que eu passo dados para um LLM, vá o histórico inteiro junto, para que o nosso LLM tenha o poder de analisar esse histórico inteiro, ter o contexto e nos devolver uma resposta contextualizada. Essa que é a ideia aqui de histórico, tá? Então, aqui nos assistants, nós temos o que a gente chama de thread. Isso aqui nada mais é do que o formato, tá? Que a OpenAI chamou o histórico. Então, uma thread, ela possui mensagens. Ela possui mensagens do usuário e ela possui as mensagens do nosso assistant. Ela é uma troca de mensagens. Então, toda vez que eu mandei, ele pegou a thread inteira, jogou para o modelo GPT-4o Mini, processou e nos devolveu uma resposta. É assim que isso aqui funciona. Maravilha? Se você já está um pouco mais ligado, você já entendeu que, para além da memória, a gente também viu o quê? As instruções. Maravilha? Então aqui a gente está começando a construir uma estrutura e conectar essas caixinhas. Então, toda vez que a gente envia um dado agora, a gente enviou as instruções falando: você é um assistente especialista em tirar dúvidas sobre a comunidade AI Builders e aqui está o histórico do chat, aqui está a memória, o contexto para você poder responder. Aí ele pode me responder, entendeu? Essa aqui é a ideia. Então, se eu perguntar aqui, ó, no que você é especialista, repare que eu não falei em nenhum momento aqui no chat no que ele é especialista. Vamos ver se ele vai me responder certo, né? Sou especialista em tirar dúvidas da comunidade AI Builders. Maravilha, estamos alinhados? Deu para entender como é que isso aqui funciona? Beleza, vamos partir para outra caixinha agora, aqui nesse canto, que é chamado de RAG. Então, joga aí no Google que você vai entender um pouquinho mais sobre isso daqui. Mas é Trivial, acho que é Argumented Generation, acho que está escrito errado aqui, né? Mas tudo bem, é o famoso RAG, tá? O que é isso aqui? Imagina que você quer conversar com o LLM e você quer perguntar assim, por exemplo, ó, qual foi o resultado do último jogo do Santos Futebol Clube? Sim, galera, eu sou santista, tô sofrendo esse ano que estamos na Série B, mas é assim que funciona, né? Nem só de glórias vivemos. Vou perguntar, beleza? Desculpe, mas eu não tenho acesso à informação em tempo real. Olha que legal. Isso aqui já é uma primeira barreira. Lembra que eu falei, quando a gente treina um LLM, os dados são finitos? Isso significa que tem um marco temporal. Então, vou supor aqui que o GPT-4o Mini ele foi treinado com dados até julho de 2024. Então, ele vai saber os dados até aquela data. Ele não sabe do jogo da última semana do Santos, por exemplo. Entendeu?
Essa aqui que é a ideia. Mas se eu perguntar assim, quando que o Santos foi campeão da Libertadores pela última vez, ele vai saber. Porque são dados genéricos, são dados do passado, ele provavelmente vai conseguir trazer uma resposta. E tem uma outra questão aqui, que é o seguinte, ó, me explique. Opa, me explique, meu Deus do céu, o que é a comunidade AI Builders. Ó, explica o que é a comunidade AI Builders. Vamos ver o que ele vai me trazer. Ó, ele simplesmente alucinou. Ele alucinou isso aqui, ó. Isso aqui não é o que é a comunidade, tá bom? Isso aqui é legal acontecer ao vivo, né? Ele inventou. Por quê? Porque a minha instrução tá mal feita. Eu precisava ter falado alguma coisa assim, ó. Se você não tiver certeza sobre a resposta, não invente. Apenas diga que não sabe. Alguma coisa assim, tá? Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo, que aqui o vídeo é completo. Escrevi errado pela segunda vez, mas tudo bem, gente. Meu teclado tá tão mal posicionado aqui quando eu gravo o vídeo. Mas vamos lá, deixa eu ver. Ele alucinou de novo, mas tudo bem, tá? A ideia aqui é o seguinte. É que quando você quer passar, por exemplo, perguntas específicas sobre a sua empresa, sobre um documento, sobre um vídeo, a OpenAI não treinou o LLM em cima desses documentos, desses dados, porque muitas vezes são dados privados, inclusive, né? Então, temos dois problemas aqui. Eles não têm acesso a dados privados e não têm acesso a tempo real para poder responder essas perguntas. O que que o pessoal criou, né? A comunidade criou para a gente resolver isso? O famoso RAG, que é o quê? É uma forma de imputar dados dentro do nosso LLM para que ele consiga trazer respostas contextualizadas, beleza? Isso aqui vale uma aula só sobre isso daqui. Não vou entrar tanto no assunto aqui, porque tem que explicar o que é busca semântica, alguns termos aqui que podem te confundir um pouquinho mais. Mas vamos assimilar o seguinte, ó. Se você entrar aqui nos Assistants, beleza? E você vai acionar o File Search, ok? Então você está autorizando o Assistant a utilizar a caixinha do RAG. Maravilha? E agora a gente precisa adicionar um documento que você quer que ele tenha esse documento contextualizado. Então eu vou vir aqui e eu vou colocar a descrição da AI Builders. Ele está treinando esses documentos e eu vou acoplar aqui, né? Acoplei. Agora eu vou fazer o seguinte: me explique o que é a AI Builders. Vamos ver se ele vai alucinar de novo. Me explica o que é a AI Builders. Caramba, velho, tá alucinando muito, mas tudo bem. Vamos apagar esse histórico aqui? Vamos tentar de novo? Vamos fazer o seguinte, ó. Com base no documento... com base no documento... Descrição... Acho que é isso. Descrição AI Builders. Faça um breve resumo sobre a comunidade. Vamos ver se isso aqui vai rolar. Maravilha, agora deu certo. Agora deu certo. É por causa da thread. Ele confundiu porque ele já tinha informações erradas sobre o que era a comunidade AI Builders. E como estava no histórico, toda vez que eu passo esse histórico para o LLM, ele traz aquilo como contexto também. Ele não sabe que aquilo é falso. Então, eu precisei apagar o histórico e fazer da forma correta aqui. Então, o que aconteceu aqui? Ó, ele buscou lá no meu documento que a comunidade AI Builders é dedicada ao ensino de automações no-code com inteligência artificial de forma prática e eficiente. Então, é exatamente isso, né? Nós somos uma comunidade que faz exatamente isso. Então, aqui a gente tem diversos conteúdos, onde a gente ensina você a aprender tudo isso daqui e, principalmente, criar produtos
em cima de assistants e automações e ferramentas no code, tá? Então, o que a gente conseguiu fazer aqui? Pegamos documentos externos e trouxemos para dentro do nosso assistant, beleza? Tá explicado essa caixinha aqui? Maravilha, né? Então, olha quanta coisa a gente já tem. A gente já tem um LLM, a gente tem instruções, a gente tem modais, nós temos agora o reg e nós temos um histórico. Maravilha? Se vocês olharem aqui no Assistant, a gente tem mais coisas, né? Então, a gente tem isso aqui de código, a gente consegue definir a temperatura do nosso Assistant, o formato da minha resposta e por aí. Mas nós temos algo muito interessante aqui, que na minha visão é a ferramenta mais interessante do momento, tá? É isso aqui que vai mudar o jogo para quem quer trabalhar com inteligência artificial. Isso aqui se chama functions, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então são as funções. Essa caixinha é muito poderosa. O que diabo isso aqui faz, né? Isso aqui nada mais é do que passar para o nosso assistant o poder dele decidir tomar uma ação, beleza? Essa aqui é a ideia aqui. Felipe, pelo amor de Deus, o que isso aqui significa, cara? Significa o seguinte, ó. Quando a gente entra aqui em Functions, nós podemos adicionar uma nova função, tá? Eu vou apertar aqui para você ver qual que é o modelo padrão. Então, ele trouxe para mim um código que, se você nunca viu isso aqui, você está assustado, mas não se assuste. Isso aqui se chama JSON e nada mais é do que uma forma de estruturar a informação, tá? Isso aqui está escrito em inglês. Isso aqui é em inglês, gente. Só que ele está estruturado de uma forma que o nosso computador consegue entender. Maravilha? Então eu vou entrar aqui e eu vou falar que eu quero usar o exemplo get weather, tá? O que é isso aqui? Eu estou falando para ele que quando ele obter uma informação específica, ele deve agir, tá? Não, deixa eu explicar de outra forma. Na verdade, eu estou falando o seguinte, eu estou falando para o nosso assistant que toda vez que ele pensar em uma resposta, ou seja, toda vez que eu vim aqui e der uma run, ele vai pensar sobre a resposta, né? Eu vou passar para ele uma função, beleza? Uma capacidade dele tomar uma decisão. Fechou? Por exemplo, ele pode olhar os meus dados e tomar uma decisão de simplesmente responder. Maravilha? Mas se eu vim aqui e eu falar o seguinte, cara, eu quero que você deixa eu facilitar a sua vida. Vamos pegar uma função real, tá? Deixa eu entrar aqui em outra. Entrei em um outro assistant, tá, pessoal? Não se percam. E eu vou ver uma função salva dados, tá? O que é isso aqui? Olha que legal. Isso aqui é uma função real de um bot de agendamento que eu estou fazendo. Então, esse assistant, ele vai ser capaz de conduzir o usuário, na verdade, fazer o pré-atendimento desse usuário para conduzir ele até um agendamento, né? Para agendar, para que a gente faça um atendimento com ele ali. Enfim, é uma ideia que pode escalar muito o trabalho de vendas, né? De quem está fazendo vendas ou atendimento do cliente mesmo. Então, qual que é a ideia aqui, ó? O nome dessa função se chama salva dados. E qual que é a descrição dela? Ó, o que essa função faz? Salva as informações sobre o usuário. Toda vez que o usuário responder uma pergunta relevante, você deve executar essa função para salvar a informação capturada. Olha, essa descrição já diz tudo, né? Então é o seguinte, Assistant, você tem isso daqui, ó. Você tem essa função aqui, beleza? Se o usuário falar na conversa dele alguma dessas informações que eu estou pedindo para você capturar, você captura e me avisa. É isso, basicamente é isso. Quais são as informações que eu quero que ele capture? Eu quero que ele capture o nome do usuário. Então tá escrito aqui, ó, nome do tipo texto e qual que é a descrição? O nome do usuário. Exemplo, Felipe. Eu quero que ele capture o nome da empresa. Eu quero que ele capture o setor de atuação da empresa. Eu quero que ele capture o produto que a empresa vende. Eu quero que ele capture o faturamento médio mensal da empresa, beleza? Então, essas informações, se ele perceber que alguém falou isso, ele vai olhar aquilo e vai falar assim para mim, ó, Felipe, o faturamento médio mensal dessa empresa é 500 mil reais. Beleza? Faz o que você quiser com isso. Essa que é a parte legal, tá bom?
E é óbvio que isso daqui, né, nesse caso específico, está completamente alinhado com as minhas instruções. Então, as instruções estão dizendo que eu preciso levar meu usuário, responder essas perguntas, tá? E aí, como é que isso aqui funciona na prática, tá? Como é que eu posso usar isso daqui? Aqui dentro do Assistant, isso aqui não vai adiantar nada. Quer ver? Vamos tentar aqui, ó. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Deixa eu apagar esse histórico de novo, tá bom? E eu vou falar o seguinte, ó. Meu nome é Felipe. Vamos ver se ele vai entender que ele tem que capturar o meu nome, tá? Ainda não, ele não entendeu. É porque o GPT-4a Mini tá viajando demais. Vamos botar o 4 aqui, gente? Vamos colocar o seguinte. Minha empresa se chama AI Builders. Ó, vamos lá. Beleza. Ó, tá vendo que veio uma resposta bem diferente? O que é isso aqui, ó? Isso aqui é o Assistant dizendo: opa, Felipe, esse usuário falou o nome da empresa dele, tá? Inclusive, ele pegou duas variáveis aqui, né? Ele pegou tanto o nome, que eu já tinha passado anteriormente, quanto empresa, porque o GPT-4o tá melhor. O GPT-4o Mini estava alucinando, por isso que ele não executou corretamente as perguntas anteriores. Então, o que ele trouxe para mim? Ó, o nome é Felipe e a empresa se chama AI Builders. Maravilha, faça o que você quiser com isso. No caso aqui, que eu estou olhando no Playground, eu não vou conseguir fazer nada, né? Então, eu vou falar assim, ok, já anotei. Eu vou dar um submit, então passei essa mensagem para o meu assistant, devolvi, deu até um problema aqui de erro, né, de streaming run, mas beleza, isso aqui não importa pra gente, é só uma configuraçãozinha aqui. E ele trouxe, excelente, Felipe, gosto de conhecer empresas inovadoras como a minha vida. Então, o assistente agora trouxe a resposta para o meu usuário, entendeu? Então, foi isso aqui que aconteceu, ó. O usuário mandou o dado, o assistente falou para nós desenvolvedores, ó, os dados estão aqui, nós desenvolvedores devolvemos uma informação, ok, já anotei, e aí sim ele foi capaz de processar a resposta e devolver para o nosso usuário. Essa aqui é a ideia, beleza? Mas quando a gente agora está lidando com automações e inteligência artificial, deixa eu mostrar para vocês o quanto isso aqui é legal, tá? Então vamos vir aqui para o N8N, né? Que se você não conhece, é uma ferramenta de automação no code poderosíssima e é a ferramenta principal que eu ensino meus alunos a utilizarem para criarem suas automações, os chatbots. Isso aqui é o nosso chatbot do Agenda AI, né? Que eu estava mostrando para vocês. Esse daqui, ó. Então, esse assistant, na verdade, está integrado nessa automação aqui. A gente faz uma série de coisas que eu não vou ficar falando nesse vídeo. Mas nessa parte aqui especial, ó, eu faço um tratamento de dados para que quando acontecer esse comportamento aqui, ó, salva dados, ele vai vir aqui para cima, eu vou tratar esses dados e ele vai me avisar, Felipe, utilizei a função salva dados e consegui capturar o nome da pessoa e o nome da empresa. Então, e tá aqui. Ele vai me dar esses dados. E aí, quando eu tenho isso dentro da minha automação, eu posso ir, por exemplo, num banco de dados e salvar essas informações. Essa aqui é a ideia, entendeu? Essa aqui é a ideia aqui. Então, esse nozinho aqui poderia ser uma automação mega complexa. Então, quando você tem um gatilho que o seu assistente trouxe informação para você e falou, cara, age com o que você com essa informação aqui, você pode fazer a ação que você quiser. Então, no nosso caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu tenho uma base de leads, onde eu estou qualificando esses leads, eu estou coletando dados deles. Então, estou coletando o faturamento, o nome da empresa, o nome da pessoa que eu estou conversando, entendeu? Eu estou pegando esses dados de forma automática e estou gravando no banco de dados. Eu poderia, por exemplo, aqui enviar um e-mail, colocar essa pessoa numa campanha de marketing, acessar um outro sistema, enfim, mandar mensagem para um outro assistant, que é uma ideia também que é possível fazer. Aqui a sua imaginação é o limite. Você pode conectar vários sistemas e no final do dia, a grande questão toda, qual que é? É você dar poder para o seu assistant controlar sistemas, operar sistemas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando poder para o meu assistant operar o meu banco de dados. Você pode dar poder para ele operar o seu WhatsApp.
o seu CRM, o seu RP, o seu SaaS, né? O seu meio de pagamentos. Você pode dar poder para ele fazer essas operações. E é isso aqui, na minha visão, que é a grande sacada dos assistants hoje, dessa estrutura que nós temos e a melhor tecnologia que a gente tem. É o conjunto disso tudo aqui que faz com que isso aqui vá mudar muitos processos nos próximos 10, 15, 20 anos, tá? A gente vai passar por uma revolução muito grande através da aplicação dessa tecnologia dentro de de empresas, nem só grandes, né? Pequenas, médias e grandes empresas, porque os assistants eles vão ser capazes de trabalhar basicamente, tá? Então, se a gente conseguir dar boas instruções, por exemplo, utilizar um LLM correto, utilizar os modais corretos, colocar memória nele aqui, reg, né? Colocar contexto, colocar o histórico das mensagens e acoplar isso a sistemas, você tem uma máquina que ele tem, vamos chamar aqui agora, ó. Agora sim você vai entender o porquê do nome, tá? Ó, vou jogar aqui. Ele tem o quê? Agência. O que é isso aqui? Capacidade de agir. Ele tem o poder de decidir. Isso aqui que é agência, né? Então por isso que vem aqui, ó, agent. Agent. O agent é isso aqui tudo, essa estrutura, que no final do dia ele tem essa capacidade de agir. Então ele tem cérebro, ele tem um comportamento, ele tem olhos, ele tem ouvidos, ele tem boca, ele tem contexto, ele tem o chat ali, é histórico das mensagens, e ele tem braços, né? Como se ele tivesse braços, ele pode pegar aqui esse sistema, pode conectar com outro sistema, tá bom? E isso aqui, gente, é o futuro, e é um futuro que a gente já está conseguindo aplicar. Os nossos alunos já fazem isso aqui de maneira sensacional, tá? Se você quiser aprender, isso aqui não é difícil, tá? Expliquei aqui de forma teórica, mas não é difícil. Não é difícil construir uma automação como essa. Estamos falando de ferramentas no code, justamente para não serem difíceis. Elas são ferramentas que facilitam muito o processo de desenvolvimento, tá bom? Se você quiser aprender isso aqui, eu tenho certeza que você vai aprender uma habilidade muito forte para a construção da sua carreira, tá bom? E você não vai trabalhar só com isso daqui, tá? Você vai trabalhar com essa outra parte aqui de automações, que na minha visão é a junção disso aqui, que é o que vai mudar totalmente o mercado nos próximos anos, tá? As pessoas que forem capazes de se especializarem em automações inteligentes vão ser profissionais que no final do dia, vamos dar um spoiler aqui já, vai. Que no final do dia, o que vai acontecer, tá? Imagina que uma empresa, ela tem um faturamento e ela tem um custo operacional, né? E aqui a gente tem um pedaço que é o lucro. Quando você consegue aplicar automações inteligentes dentro de processos, você consegue fazer o quê? Reduzir custos operacionais. Você consegue aumentar faturamento. E no final do dia, você aumenta o quê da empresa? Lucro. Entendeu? Esse é o conceito. Esse é o valor que você entrega, tá bom? Então é isso. Valorize o seu trabalho, porque isso aqui, gente, vale muito. Beleza? E você que é empresa, valorize esse profissional, porque ele pode mudar muito o jogo para você. Beleza? É isso. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Expliquei para você o que é um assistant, expliquei toda a estrutura, como é que você consegue trabalhar com tudo isso. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixe um comentário aqui embaixo, isso me ajuda demais. Dá uma olhada nos links que eu coloquei aqui na descrição, que eu acho que vai ajudar muito na sua jornada, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.